Elon Reeve Musk, um empreendedor filantropo sul-africano-canadense-americano. Ele é o fundador, CEO e CTO da SpaceX, CEO da Tesla Motors, vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink e cofundador presidente da SolarCity. Olá pessoal, eu me chamo Pedro Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o Pico da Informação. E hoje, galera, nós temos uma história muito massa aqui para contar. Tem muita coisa nessa história e eu acredito que você aí do outro lado tá doido para saber. Envolve dinheiro, eu sei que você quer saber. Então, a gente vai falar sobre Elon Musk. Sabe aquele cara que é conhecido por ter aquele carro que dirige sozinho? É aquele chamado Tesla, aquele carro elétrico que não precisa de gasolina, não precisa de óleo, não tem motor, é só movido a bateria. Então, é esse cara aí. Esse mesmo cara, ele tem uma rede social no Twitter que a página dele, ele mudou a biografia, aquela parte que mostra ali quem é você e tal. Então, ele mudou a biografia dele, botou Bitcoin na biografia dele. Isso fez com que a moeda Bitcoin ela subisse cerca de 17% do valor dela. Hoje nós vamos falar desse cara aí, Elon Musk. Elon Musk ele nasceu em 28 de junho de 1971. Ele é filho de Mae Musk, é uma modelo e nutricionista de Regina. Para quem não sabe, Regina é uma região do Canadá. Seu pai é Aaron Musk, um engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro sul-africano. Ele mora nos Estados Unidos e eu sei, as empresas dele são lá. Quer dizer, mas tem uma que é na África do Sul. Mas Elon, ele é de origem sul-africana e canadense, né? Mas ele morou na África do Sul. Elon, ele é o filho bastardo. Ele também foi muito questionado por ter seu início em um berço de ouro, já que a profissão do seu pai e da sua mãe não era pouca coisa, né? Então, ele tinha um futuro meio que em boas mãos, né? Uns pais dele bem de vida. Então, Elon, ele nunca passou dificuldade. Quer dizer, pela história que a gente conhece, ele nunca passou dificuldade. Exceto quando estava na escola. Elon, ele era muito julgado pelos colegas, por ele ser um cara rico desde criança e por seu pai ele conseguir comprar uma mina de esmeralda. Enfim, além disso, Elon Musk também sempre tentou inovar seu intelecto, né? Ele lia bastante e acabava sofrendo bastante bullying pelo fato de ler bastante, por querer ler, né? Não era nem pelo fato de querer ser nerd. Pode ser que seja querer ser inteirado, mas querer ser nerd acho que nem tanto. Então Elon, ele acabou sofrendo bullying por esse motivo. Ele simplesmente lia 10 horas por dia. Como ainda pequeno, ele era interessado em games. Games são jogos que a gente joga hoje, né? Enfim, Elon, ele era muito interessado por esses jogos e ele falou, vou desenvolver meu jogo. Ele sempre teve um interesse em desenvolver um jogo. E ele acabou desenvolvendo. Esse jogo, ele acabou vendendo porque, tipo assim, ele pensou, poxa, se querem comprar, eu vou vender o que eu fiz. Eu posso fazer outro, ou eu posso usar esse dinheiro para fazer outro, ou eu posso usar esse dinheiro para investir em alguma outra coisa na minha carreira. Bom, foi dito e feito. Elon conseguiu vender esse jogo por $500. Naquela época, 1980, $500 era muito dinheiro comparado a hoje, né? Tem isso que aconteceu. Vale ressaltar também que se você quiser jogar esse jogo, você encontra ele, o nome dele é Blastar, entendeu? Aí você vai pesquisa e você vai encontrar esse jogo. Bom, seus pais tiveram ali os 3 filhos e acabaram se separando. E aí Elon acabou ficando com o pai dele, né? Só que aí Elon acabou com o tempo se afastando de seu pai. Ele meio que se saiu do pai dele, porque ele considerava o pai dele uma pessoa horrível. Tem todo o envolvimento daquela história da mina, porque dizem o seguinte, eles compraram, o pai dele e os amigos do pai compraram a mina por um valor menor do que a mina tinha, do que ela oferecia. No caso, é como se eu fosse comprar o Banco Central
por 100 milhões de reais, entendeu? Não vale isso. Foi o que aconteceu com o pai de Elon. Lembrando que isso é uma teoria, possa ser que seja verdade, entendeu? Migrando para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, Elon se formou aos 26 anos em 1997, tendo assim bacharelado em Física e bacharelado de Economia. Elon já conseguiu aí, né, com aquele dinheiro que ele ganhou, com as rendas que os pais davam, enfim, ele já conseguiu aí para a Pensilvânia, para outro estado, e já conseguiu se formar, e já conseguiu bacharelado em duas áreas. Pouco tempo depois de ele ter se formado, ele acabou se mudando novamente. Só que agora ele foi para outro estado, foi para Califórnia. Ele queria trabalhar e fazer seu doutorado, mas aí ele acabou desistindo. E aí, porque lá tinha toda a questão de dificuldade que ele tinha, né, de se adaptar ao local e tudo mais. E aí ele acabou se mudando novamente. Enfim, para onde Elon vai? Ele conseguiria realizar de maneira prática a sua vida, conseguir construir ela, e lá ele conseguiria crescer. Então, lá ele não estava sozinho, ele estava com seu irmão. Logo após tudo isso, ele acabou criando uma empresa que chama Zip2. Eu não sei se existe hoje, mas ela trazia a ideia de que, vamos supor que você é turista e compra você utiliza Zip2, vamos supor, como se você utilizasse um aplicativo que a gente tem hoje para ver quais restaurantes tem em um raio de tantos quilômetros, entendeu? É meio que o seguinte, vamos supor que eu cheguei aqui onde eu tô e eu tô no hotel, eu quero comprar um hambúrguer e eu quero ir lá na lanchonete comer um hambúrguer. Beleza. Com a Zip2 eu conseguiria ver qual a lanchonete foi para mais o Vale do Silício. E é essa a ideia da Zip2. Ele apostava como funcionava então. O irmão dele iria de casa em casa vendendo a ideia da empresa, enquanto o Elon ele trabalhava com a parte de programação e estratégia da empresa. Tudo isso que eu falei aqui agora, como funciona o raio de distância que tem. Então, Elon trabalhava com isso. Ela não parou por aí não, sua próxima empresa foi a X.com. A gente hoje conhece a PayPal, né? Hoje, quer dizer, muita gente conhece a PayPal, que é utilizado para fazer compras internacionais, é um banco, meio que um banco. Você armazena dinheiro lá, você pode fazer compras internacionais com isso. E aí, quando se trata da história do PayPal, vocês podem achar alguma coisa falada com X.com. A X.com foi uma empresa desenvolvida por Elon Musk. Ela tinha a mesma finalidade que a PayPal, e aí elas disputavam o mercado para ver quem era melhor. E era 50-50, era 50 para um, 50 para outro. E aí elas acabaram falando o seguinte, não vale a pena a gente concorrer a esse mercado. Vamos fazer o seguinte, tudo uma tentativa de golpe, reparem. Os cofundadores dessa empresa, Elon e outro doido lá, eles juntaram a X.com e a PayPal. Fazendo essa junção, eles passaram a trabalhar juntos. E aí, Elon, ele passou a ser o cabeça da empresa, o chefão. E o dono da PayPal, ele não era. Ou seja, quem administrava, quem comandava, era o Elon, o dono da X.com. Eu acho assim, que se fosse para dar certo, seria uma coisa assim. Elon, ele indicava uma pessoa e o outro indicava uma pessoa. E aí os colaboradores da empresa iriam votar para escolher um líder para essa empresa. Enfim, não foi isso que aconteceu. O Elon tomou o posto do poder da empresa. E aí o dono da PayPal não gostava de como ela comandava a empresa, não gostava de como ele administrava. E aí ele queria armar um golpe para tirar Elon do poder, tudo ambição. Elon se casou e aí ele foi para a lua de mel. Na lua de mel, ele recebeu a notícia que ele foi tirado do cargo de CEO da empresa e passou a ser apenas conselheiro. Aí eles meio que desfundiram, não sei se essa palavra é certa, mas meio que separaram as duas empresas. E aí ficou PayPal e X.com.
Aí acabou que não deu muito certo, só que aí, meus amigos, a sacada do negócio. Ela acabou lucrando com isso, porque a eBay, aquele site, ela acabou comprando essa X.com por $1 bilhão. Tudo isso em 2000, no ano 2000. Indo para 2002, ele criou a empresa SpaceX, que existe até hoje. Ela é focada em tecnologia do espaço. De cara, ele investiu $100 milhões nessa empresa. Ele investiu e assim está dando certo até hoje. É uma das empresas mais cotadas, juntamente com a NASA, que trabalham no espaço. Então, logo após a criação dela, foram criadas várias aeronaves, foguete, não sei. Sei que o nome era Falcon 1 e Falcon 9. Eram as duas primeiras naves espaciais que tinham na empresa SpaceX. E essa Falcon 1 e Falcon 9, elas têm a origem da Millennium Falcon, daquele filme lá, Star Wars. Além dessas duas, eles também criaram a Dragon. E desde 2003, Elon ele vem trabalhando na empresa Tesla. É uma outra empresa, além da SpaceX, que trabalha não só com carro, como eu disse, que tinha os carros elétricos. Surge de uma ideia principal: não degradar o meio ambiente. Então essa é a ideia cheque para tentar criar a Tesla. A Tesla ela também visa o estudo de baterias e outras formas de usar a energia solar e sustentável. Enfim, dito tudo isso, Elon ele foi e criou os carros. Ele já lançou mais de 3 modelos, é porque aqui eu vou citar 3 para vocês, mas ele já lançou mais de 3 modelos de carros. O Tesla Roadster, um tipo de carro que é elétrico, que ele é movido a energia elétrica e aí você tem que carregar esse carro, entendeu? O Tesla Model S e Model X seguem a mesma linha de raciocínio, porém cada um com um tamanho maior ou menor, cada um com seu tamanho. Além desses dois carros, ele lançou no ano 2020 o Tesla Cybertruck. O Tesla Cybertruck é um carro que vem aí, que tem uma tecnologia muito inovadora, que é um carro blindado. Esse carro ele está previsto para sair esse ano. No caso, já tem esse carro, porém não está à venda ainda. E esse carro está previsto para sair esse ano. Elon ele criou uma picape, que é um truck, que é tudo. Tipo, ele transporta ali coisas atrás, ele transporta a gente dentro e tem um baú, né? Ele carrega um baú e aí vira um Tesla Cybertruck. É um baita de um carro. Bom, essa foi a história de Elon Musk, gente. Eu queria me desculpar por esse tempo todo no canal estar sem vídeo, mas teve um bom motivo. Eu vou tentar estar voltando com tudo agora. Eu vou tentar postar toda semana um vídeo novo para vocês. Falou? Um grande abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço, valeu, falou e fui. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me.